Tuiutaba, Minas Gerais, para nos falar sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Ele é de uma casa que tem a mesma função que todas as casas que nos remetem a Jesus. A casa de onde ele vem se chama Ceareiros de Jesus. E todos nós temos esse objetivo, né? Sermos ceareiros de Jesus. E é assim, nesta seara, que te pedimos hoje, Pai, que essa chuva de bênçãos pela qual passamos ali na porta possa estar presente mais do que nunca, inundando esse ambiente, encharcando nossos corações com os melhores sentimentos e com todas as aprendizagens possíveis que possamos absorver através do exemplo que foi Jerônimo Mendonça. Te pedimos, Pai, um auxílio especial para o nosso palestrante, o querido Nicola, que veio de tão longe aqui divulgar a vida deste gigante. E que assim seja. Certo ou não? Vamos deixar que ele vai abrir. Tá. É porque a nossa projeção ali não fica tão estratégica assim que se torne, digamos, tão importante. O mais importante vai ser a tua fala realmente, tá? Obrigado. Vamos. Então tá, a palavra tá com ele vai falar 35 minutos, tá, gente? Porque como ele vem de muito longe, ele ganhou um crédito de 5 minutos. Bom, que vai abrir. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, muito felizes. É uma semana toda aqui em Gravataí, a segunda vez que eu venho ao Rio Grande do Sul. E é com muita alegria que nós fazemos esse trabalho de divulgação sobre Jerônimo Mendonça. Algumas pessoas já o conhecem por onde nós passamos, outras não, estão sendo apresentadas agora. Jerônimo tinha um apelido de o gigante deitado. Vocês vão descobrir o porquê, né, desse trabalho do Jerônimo. Vamos ver se a gente consegue, vamos lá. Mas o Jerônimo era natural de Tuiutaba, renasceu lá também. Para vocês se situarem um pouco, que é bem distante, né? Fica próximo a Uberaba. Uberaba já é uma cidade bem conhecida dos espíritas por ter sido a cidade onde Chico Xavier passou, né, a segunda parte da sua existência. Então são cidades próximas, fica num triângulo mineiro. E Jerônimo renasceu em 1939. E Tuiutaba era uma cidadezinha muito pequena, não tinha asfalto, não tinha energia elétrica. Ele renasceu numa família muito pobre, 11 irmãos. Sua mãe lavava roupa no córrego. E o seu pai trabalhava nas fazendas, ele puxava o carro de boi. Então é algo assim bem rudimentar, muito simples. Ele dizia que a casa onde ele nasceu era um ranchinho de capim. Aquela casinha feita de barro, né, o adobe, coberta de palha. E Jerônimo, desde muito criança, já trabalhava junto com todos os seus irmãos para ajudar a família. Aos 5 anos de idade, ele já ajudava o pai na fazenda, né? Ele já trabalhava. Aos 7 anos, Jerônimo já era engraxate de sapatos. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Mas existiu essa profissão, não sei se ainda existe, eu acho que não. O engraxate era aquele que engraxava sapatos, né? Principalmente os sapatos masculinos. A pessoa saía com uma caixa de madeira, com graxa, com tinta, uma escova, e ali o freguês colocava o pé, né? Aqueles sapatos antes masculinos eram todos brilhosos, e ali passava a graxa e dava o lustre, né? Então Jerônimo, aos 7 anos, já trabalhava de engraxate. Ele trabalhou muito assim. E Jerônimo, acho que agora vai. Jerônimo ali é esse jovem que está deitado. Aquele outro é um senhor amigo dele.
Jerônimo, desde criança, então, sempre bom filho, excelente irmão, amigo de todos, trabalhava, ajudava em casa, mas também gostava muito de um sorvete, como toda criança, ir ao cinema. Aos 12 anos de idade, ele começou a frequentar a igreja evangélica. E ele dizia que aprendeu muita coisa lá, mas muitas dúvidas também o atormentavam e ele não conseguia a resposta. Ali ele conheceu o evangelho, ele se destacou por conta da oratória, de uma voz possante, radiofônica, uma voz forte, muito bonita. E Jerônimo, ali na igreja evangélica, frequentou entre 12 e 15 anos de idade, mas ali também aconteceu algo que foi crucial para a sua existência. Com o falecimento da sua avó, disseram para ele na igreja que ela não tinha ganho a salvação, que ela não ia para o céu, porque ela não era daquela religião. Ela era católica. Jerônimo ficou intrigado, falou, não é possível. A minha avó é muito boa, trabalhou a vida inteira, criou vários filhos, vários netos, também lavava roupa no córrego. E aquilo mexeu muito com ele. E ele encontrou, então, nesse momento, voltando para casa, seu Gabriel da Rocha Galdino, que já era um espírita maduro, conhecedor da doutrina. O seu Gabriel, vendo Jerônimo, cabisbaixo, não era o seu feitio, triste, convidou para um café, né? Com certeza tinha pão de queijo, Minas Gerais, vocês já viram, né? E ali foi aquela conversa que rompeu os horizontes. Seu Gabriel explicou para o Jerônimo o que era a reencarnação, a imortalidade do espírito, todas as questões, né, que envolvem as leis do progresso, da evolução, a ação e a reação, e foi descortinando para o Jerônimo a doutrina espírita. Foi dentro de casa, buscou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, presenteou, e o jovem Jerônimo voltou para casa radiante. Finalmente ele tinha encontrado um pensamento, uma filosofia, um conhecimento que o sustentasse e que dava possibilidades para que ele encontrasse respostas para as mais diversas questões, né, que eu acho que todos nós sempre estamos buscando: quem somos, para onde vamos, né, de onde viemos. Então Jerônimo, aos 15 anos de idade, abraçou a doutrina espírita, mas abraçou mesmo. Ele se tornou um grande trabalhador da noite para o dia, lia tudo, varava a noite lendo, trabalhava. Jerônimo ali também, nesse momento, começou a ter já alguns sinais, né, da doença que viria. Então, às vezes, ele tinha alguma crise da artrite reumatoide, mas ainda era algo assim menor. E Jerônimo, certa vez, chegou à casa espírita. Era o Centro Espírita Amor Fraterno, que ainda frequenta, que ainda existe até hoje. Jerônimo, jovem, chegou ao Centro Espírita, teria uma palestra. E o palestrante era de outra cidade, também era conhecido por ser um médium inconsciente. E no meio da palestra, o Jerônimo sentado lá atrás, o senhor discursando, falando sobre determinado tema. De repente, aquele senhor ficou mudo, parou de falar, ficou olhando fixamente para frente, sério, e todos ficaram atentos, né? O que está acontecendo? O palestrante parou no meio. Então, aquele palestrante mudou o tom de voz, mudou o semblante do rosto e disse assim: eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está na plateia. E ninguém entendeu nada. Que Tarzan é esse? Que história é essa, né? Mas Jerônimo entendeu que o recado era para ele. Porque Jerônimo adorava o Tarzan, super-herói, né? O personagem. Jerônimo assistia as matinês de domingo. Não tinha Netflix naquela época com seriado, mas tinha o seriado da matinê de domingo no cinema.
Muita gente assistiu. Tinha Mazzaropi, Rin Tin Tin, tinha o Tarzan, né, e vários outros. E Jerônimo, quando chegava em casa, ia tomar banho, era jovem, 1,90 m, ele batia no peito igual o Tarzan e falava: eu sou o Tarzan, o rei das selvas. Só que essa brincadeira ele fazia com ele mesmo. Ninguém sabia daquilo. E o Espírito disse, né? Eu vim aqui hoje dar um recado para um Tarzan que está aqui. E o recado veio. Eu vim dizer para o Tarzan que vai começar a selva do sofrimento e que é para ele se agarrar no cipó da esperança. Então foi um recado bem forte. As pessoas não entenderam nada, mas o Jerônimo entendeu. E o Jerônimo, ainda começando a doutrina espírita, dizia que ficou esperando, quando terminasse a palestra, ele pensou: esse homem deve me conhecer, ele deve saber que eu sou Tarzan, por isso que ele falou isso. E aí o Jerônimo veio a um encontro, quando terminou a palestra, o homem estendeu a mão, e o homem, aquele tanto de gente, passou por ele sem vê-lo. O homem não notou, porque às vezes ele nem percebeu, né, o que tinha acontecido, o fato mediúnico, porque ele era médium inconsciente. Então aquilo despertou muita atenção do Jerônimo. Mas na sequência, as crises da artrite reumatoide realmente começaram a se agravar. Jerônimo foi passando por vários momentos difíceis, sua família junto. Ele foi aos poucos tendo crises cada vez mais fortes. Os joelhos, as juntas inchavam tanto que parecia uma bola de futebol. Para tirar a roupa tinha que cortar com a tesoura, porque aquilo era muito forte. Então foi crise em cima de crise, os membros do corpo foram enrijecendo, muitas internações, família muito pobre, não tinha como arcar com tratamentos maiores, né? E fez-se o que tinha disponível ali naquela época. Até que Jerônimo foi perdendo os movimentos. Ele passou a caminhar apoiado numa bengala, depois passou para as muletas, cadeira de rodas e enfim a cama. Foi a tetraplegia e mexia muito pouco assim os ombros somente. E falava: uma infecção fortíssima nos olhos. Os olhos doeram muito, infeccionaram, chegavam a sair sangue, pus. O médico teve que fazer uma cirurgia, retirou um olho. Depois, poucos meses, passou para o outro olho, quando começou o mesmo processo. Só que o segundo olho secou naturalmente e parou de doer. Acredita-se até na possibilidade de uma intervenção espiritual. Mas foi a cegueira plena, né, completa. Problemas de ordem cardíaca, os mais diversos. O peito do Jerônimo doía dia e noite. Ficava um travesseiro de areia de 30 quilos direto no peito dele o tempo inteiro. Então, quando ele precisava tomar o comprimido, né, o Isordil, ele tomava de 8 a 20 por dia. Então ele chamava alguém, a gente tirava o travesseiro do peito, dava o Isordil, fazia massagem no coração, voltava com o travesseiro. E eu acompanhei muito essas cenas, porque a minha história com o Jerônimo começou na minha adolescência. Logo que eu me tornei espírita, eu fui buscar o espiritismo, havia apresentado sintomas de mediunidade, não sabia o que era aquilo, minha família também não. Então, assim que eu conheci o espiritismo, eu já conheci o Jerônimo. E os amigos se revezavam junto à família para cuidar, né? Porque precisava de cuidado para tudo, para o banheiro, para a água, um café, o remédio. E as visitas, as pessoas chegavam a todo momento pedindo orientação, esclarecimento, necessitando de conforto. A casa dele então era cheia o tempo inteiro. E ele viajava o Brasil inteiro fazendo as palestras, divulgando seus livros, os LPs que ele gravou, com palestras espíritas, para a construção do centro espírita, depois da creche, da gráfica espírita que ele manteve, e todas as campanhas possíveis, ele sempre ajudando alguém, uma casa espírita, uma instituição.
as famílias carentes, a sopa, né? Ele não parava nem um minuto. Então eu fiquei 3 anos, os 3 últimos anos de Jerônimo na Terra, eu ia para a casa dele todos os dias à tarde, ele estando em Tuiutaba. Eu estudava de manhã, a dona Terezinha, que era uma grande amiga, né, cuidava do Jerônimo, já passava na minha casa e a gente ia para lá e ficava a tarde inteira, auxiliando no telefone, né, as pessoas que chegavam. E ali eu vi isso tudo acontecer. Foi até 1989, quando ele desencarnou em novembro. Esse ano comemora-se, né? Ele faria 85 anos de existência e faz 35 de desencarne. Então a gente pensa que um jovem chegar aos 20 anos nesse estado tinha tudo para ser um revoltado, para ficar muito triste com a vida, né? Para brigar com Deus, para desfazer das pessoas, das religiões. Mas Jerônimo internalizou tudo que ele tinha aprendido. Ele começou a viver o Evangelho, a só fazer o bem, a só divulgar o amor, a trabalhar incansavelmente. Ele dizia o tempo inteiro: nós não devemos acreditar no cansaço, nós não devemos acreditar na tristeza. Ele dizia isso muito, ele falava que essas coisas são atravancos, né? Para que a gente não possa cumprir as nossas tarefas. Então era um sacrifício. Ele, como expiação, aos poucos foi transformando em uma missão de amor, de cuidado com o outro. E assim ele viveu nessa cama, viajando pelo Brasil durante 30 anos. Ele ficou na cama. Nós vamos ver algumas fotos, vamos ver aqui. Essa primeira foto é da época da Mocidade Espírita, logo que o Jerônimo entrou. Ao fundo, vocês estão vendo ele atrás com a gravata preta. Conseguiram visualizar? Ele está ao fundo, uma camisa branca, né, uma gravata preta, ali ele ainda estava em pé, bem alto, devia ser bem jovem, ali 16, 17 anos, era a turma da mocidade. Aqui também, essa foto é de 1958, inauguração do Centro Espírita Mansão do Caminho, na cidade de Goiás, cidade de Quirinópolis. E Jerônimo em pé fazendo a palestra de abertura, bem magro. O ano passado eu fiz essa palestra na cidade de Rio Verde, que é vizinho de Quirinópolis, próximas. E aí quando eu mostrei essa foto, uma senhora na plateia levantou a mão e falou assim: eu estava aí nesse dia, eu assisti essa palestra. A história viva, né? E aí ela contou que o Jerônimo nesse dia chegou carregado, alguém carregando ele no colo, colocou ele sentado numa cadeira, e a hora que ele foi falar, ele ficou em pé, falou em pé. E depois, no final, ele se assentou novamente. Então aqui ele já devia estar assim, num processo bem acelerado. Aqui a cadeira de rodas. O corpo já foi enrijecendo, os braços, né? Não calçava mais devido aos inchaços. As unhas do Jerônimo eram um problema, porque crescia uma carne junto e não podia crescer porque senão infeccionava. Tinha que cortar e doía. Então o pé do Jerônimo não podia encostar no pé dele. E as pessoas às vezes chegavam para cumprimentá-lo. Como ele tinha os braços rijos, né? A pessoa ficava com a mão estendida, ia no pé e pegava, né? Era aquela dor profunda. Então a gente já fazia um cerco ali para ninguém chegar perto, muitas vezes. Ele ficou quase um ano na cadeira de roda, muitas internações. Aqui, quando o médico fez a cirurgia e retirou a primeira vista, o primeiro olho foi retirado, ele bem jovem. Logo em seguida foi a cegueira. Aqui o travesseiro, né, os 30 quilos, foi como ele ficou, 30 anos na cama. Essa era a visão do Jerônimo que a gente sempre tinha.
Tem muitas frases, ele gostava muito de fazer trocadilhos, então ele brincava muito, né? E o sonho do Jerônimo era casar. Ele queria, desde jovem, ter uma família. Então não tinha como, né? Quando perguntavam para ele, você tem esposa, você é casado? Ele falava, tenho. Como chama sua esposa? Aí ele dizia, casei com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Sempre brincando, né? Sempre humor. Quando perguntava, você é médium? Ele falava, sou. Qual é a sua mediunidade? Sou médium de defeito físico. E quem me carrega é médium de transporte. E por aí ia as brincadeiras do Jerônimo, né? Rompia assim o dia. Aqui, gente, é lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba. A amizade entre o Jerônimo e o Chico Xavier era uma das coisas mais lindas de se ver. Foram grandes amigos. Chico Xavier mudou para Uberaba em 1959. Ele saiu de Pedro Leopoldo e foi para Uberaba. E o Jerônimo, nessa mesma época, uma das suas irmãs se casou e foi morar em Uberaba. Então ele ia muito para lá. Ele conheceu o Chico, ele ainda andava. Ele chegou aí naquelas peregrinações. O Chico fazia peregrinações assim com centenas de pessoas nos bairros carentes. O Jerônimo chegou aí carregando o lampião, porque não tinha luz elétrica. E a primeira história, né, o dia que eles se conheceram, foi numa dessas noites de trabalho do Chico, nos bairros pobres de Uberaba. O Chico parou numa casa de uma senhora muito humilde para ler o Evangelho. E o Jerônimo já estava com muita dor no tornozelo. E ele se encostou assim no muro, um muro baixinho, e ficou olhando o Chico lendo o Evangelho. E aí o Jerônimo começou a pensar, né? Chico Xavier nem deve notar a minha presença. Imagina um homem tão importante destes, nem deve saber que eu estou aqui. Chega gente aqui de São Paulo com um caminhão carregado de cesta básica, de cobertor. Eu não posso trazer nada. O Chico nem sabe que eu existo. E aí, nesse momento, quando ele estava pensando essas coisas, a senhora dona da casa deu uma xícara com café para o Chico. E o Chico pegou a xícara, se levantou, foi até o Jerônimo, entregou a xícara nas mãos dele e falou assim, Jerônimo, já chamou ele pelo nome, né? Jerônimo, a irmã Sheila, o espírito, né? A irmã Sheila espírito, a enfermeira, pediu para eu lhe entregar esse café, que ela colocou um remédio aqui para você, que vai te ajudar nessa dor que você está sentindo hoje. Então Jerônimo levou muito susto, primeiramente, percebeu, né, que era anotado sim pelo Chico, e quando ele pegou a xícara de café, ele contava que daquele café saiu um vapor com um perfume de rosas, e aquilo deu um banho nele, aquele perfume, e a dor no tornozelo aquele dia cessou, parou. Então ali começou essa amizade entre os dois. O Jerônimo, estando em Tuiutaba, ele ia para Uberaba ver o Chico de 15 em 15 dias. Ia, e aí ficava do lado de fora. O Grupo Espírita da Prece é muito pequenininho, lá onde o Chico trabalhou. É metade desse salão aqui, se não for menor. E tem uma varandinha e um gramado. Então colocavam a cama do Jerônimo no gramado e o Chico ficava lá dentro atendendo as pessoas, fazendo a psicografia. Lá para as 3 horas da manhã, 3h30, o Chico terminava, ia lá de fora, dava o beijo na testa do Jerônimo, a primeira coisa que ele fazia. E ficava do lado. E ali eles iam conversar a noite inteira, até amanhecer o dia, as pessoas ficavam em volta, né? Essa foto aqui retrata perfeitamente. Muitas vezes o Divaldo Franco estava pela região fazendo palestras, então ele ia também para o Chico, porque sabia que o Chico varava à noite. E ficavam os três conversando, né? Dando as orientações para o Jerônimo, para o trabalho. O Divaldo até conta de uma dessas noites, tem uma palestra dele que ele conta, que ele fala assim que o Jerônimo
falava assim para ele, falava: Divaldo, você vem aqui, faz palestra, é aplaudido de pé, mas quem vai sair carregado sou eu. Ele brincava, né? O Divaldo lembra disso. Então, são muitas histórias, muitos causos. Deixa eu ver se vai mais. Aqui é o Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Aqui é lá no Chico também, no comecinho dos anos 80. Esses jovens, era uma turma de Araraquara, São Paulo. Hoje eles já têm até uma instituição imensa que leva o nome do Jerônimo lá em Araraquara. Ficaram amigos. Aqui é a creche que o Jerônimo construiu no início dos anos 80. Essa foto é bem antiga. Aqui é um detalhe mais atual. E aqui o Jerônimo, eu queria mostrar a foto da cama, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Essa foto, né, a gente vê, era um leito anatômico. Foi construído especialmente para ele, acompanhava o desenho do corpo, a silhueta, e ele viajava, era carregado nessa cama, e tinha na perua Kombi, tinha uma perua Kombi. Essa perua tirava os bancos de trás, né, para colocar a cama. E ele rodava o Brasil fazendo palestras, dando entrevistas, né? Conhecendo as pessoas. Essa senhora que está com ele é a Luísa, ela é de São Bernardo do Campo. Então ela levava o Jerônimo para a casa dela em São Bernardo e marcava, né? São Paulo, as cidades são muito próximas. Então ele ficava lá 15 dias, 20 dias. E ela conta, Luísa, que nesse período, na casa dela, o portão ficava aberto com a porta da sala 24 horas. Porque toda hora chegava alguém. As pessoas saíam de longe para ir lá, sabiam que ele estava e iam lá. E ele dormia assim, 1 hora por noite, às vezes nem isso, né? Então, sempre ficava uma noite revezando para o plantão. Um ficava à noite com o Jerônimo. E durante o dia, quem tivesse disponível ia ajudar. Então, a Luísa, ela foi uma grande amiga, ela com a família dela, com o esposo, com a filha, ajudaram muito. E aqui, para a gente finalizar, né, quando o Jerônimo desencarnou em 1989, o Chico desencarnou em 2002. Então, em 2001, um ano antes do Chico falecer, nós fomos lá visitá-lo. Foi poucos amigos, o Chico estava lá no grupo espírita da prece, só que ele já não estava falando. Todo mundo que passava por ele pegava na mão da pessoa e dava um beijo, só isso, e a gente passava rápido. E aí, no caminho, nós vimos 2 arco-íris muito bonitos na estrada. E nós nos lembramos que o Jerônimo falava do arco-íris, das flores, das cachoeiras. Ele sempre enaltecia as cores da natureza. E ele dizia que o arco-íris era o grande presente de Deus, porque era, né, todas as cores, a celebração da vida. Que quando ele desencarnasse, que ele quisesse aparecer para alguém, ia ser em forma de arco-íris, porque ele achava lindo. Ele brincava isso. E nós vimos o arco-íris na estrada, brincamos, né? Nossa, o Jerônimo está com a gente. E aí, à noite, quando a gente chegou no Chico, estava a Márcia, Maria Gertrudes, eu, e a gente foi passar pela fila, era muito rápido, né? Quando chegou a nossa vez, eu estava bem assim, próximo ao Chico, o Chico disse alto, ele falou, ele não estava falando, ele falou: o Jerônimo é uma luz, o Jerônimo é uma estrela. E todo mundo ficou encantado. A equipe que ficava com o Chico falou: nossa, ele está falando, faz muitos dias que ele não fala. E aí a Márcia virou e falou assim: Chico, nós vimos 2 arco-íris na estrada. E aí ele disse novamente, foi a imagem que ele usou. Quer dizer que ele devia estar por ali, né, com a gente, visitando o Chico também.
E esse trabalho, gente, contar a vida do Jerônimo, trazer, né, seus exemplos, é justamente para que a gente perceba que se o Jerônimo conseguiu transformar uma expiação numa missão, nós também conseguimos vencer a nossa encarnação, né? Talvez a gente não consiga viver o que ele viveu ou fazer o que ele fez, mas o nosso, aquilo que nos cabe, nós conseguimos. Momentos difíceis, né? Acho que todo mundo passa ou já passou. Nós passamos por doenças, passamos por perdas, várias coisas acontecem. Mas nós temos que entender que com Jesus a gente consegue. Há um planejamento reencarnatório feito exclusivamente para cada um de nós. Então é aquela história, né? Jesus já nos disse, Deus não coloca fardo mais pesado que a gente pode carregar. Então com Jesus a gente consegue. E mirando no exemplo de Jerônimo, a gente também ganha essa força, né? Porque ele passou tudo cantando, recitando poesias, bem-humorado, feliz. O Chico dizia para ele: Jerônimo, você é um desenho. As pessoas batem um olho em você e já guardam a sua imagem. Essa imagem tem que ser positiva, feliz, alegre. Às vezes os médicos falavam assim: Jerônimo, você tem uma semana de vida, seu coração está por um fio. Aí ele corria lá no Chico. O Chico dizia assim: tem fio de nylon, tem fio de aço. O que engrossa o fio do coração é o trabalho, Jerônimo. Trabalha, não para de trabalhar não. Outra hora o Jerônimo ia despedir, falava: Chico, muita paz. Aí o Chico falava assim: corta o Z. Quer dizer, muita pá. A pá é de trabalho, né? Para a gente trabalhar, tirar a terra, né? Então sempre o Chico falava que o remédio dele era o trabalho, né? E ele obedeceu. Foi essa pessoa positiva que fez muito, né? Então que Jesus nos abençoe. Mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, esse momento. E nós fazemos essa palestra, né? A gente conta a vida do Jerônimo aqui na Terra. E nós temos o livro também, que nós estamos lançando, psicografado pelo Jerônimo, que ele conta a partir do momento do seu desencarne. Ele vai contando com minúcias como é que foi o desencarne e os primeiros anos dele na espiritualidade, o passo a passo. Então o livro está ali, se alguém que se interessar, pode adquirir. E é um livro muito bonito, uma história muito bonita que nós estamos lançando agora. É psicografia do Jerônimo para o nosso intermédio como médiums, né? Ele mandou esse livro durante a pandemia. Então que Jesus nos abençoe, muito obrigado. Eu pedi para a gente desfrutar mais um pouquinho da voz agradável e dessa suavidade que está no ambiente. Eu pedi que ele faça a nossa prece para o passe espiritual. Tá bom, gente? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos protetores tão amados, trabalhadores espirituais desta casa de amor, que possam estar enviando seus fluidos balsâmicos dos laboratórios divinos, o amor puro de nosso Senhor, chegando até os nossos corações, iluminando o nosso espírito, nos enchendo de luz, de vigor, de alegria, de força e coragem. Rogamos que essa luz abençoada se estenda a todos que frequentam esta casa, aqueles que não puderam estar aqui hoje, toda a vizinhança, os parentes, amigos queridos, recebendo estas luzes e também direcionando esse amor aos nossos entes mais queridos que já partiram,
aqueles que na espiritualidade buscam esta casa para o esclarecimento, para o atendimento, no trabalho que se completa no plano espiritual. Que Deus conforte os nossos corações e que ao sairmos daqui hoje possamos levar essa paz, essa harmonia conosco, onde quer que estejamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue a nós mesmos, e livra-nos, Pai, de toda prática do mal, e que assim seja. Obrigada. Muito obrigado. Eu tenho que fazer um comentário, porque durante a fala dele, eu me emocionei, porque a turma da evangelização pediu que nessa noite da noite do pijama, que eu decorasse a casa. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia, a não ser flores e aquele guarda-chuva de arco-íris. E eu tive um tio falecido, que esteve à frente da Sociedade Bom Jesus lá no Cará a vida inteira dele. A sociedade fez 84 anos há 15 dias atrás. E o tio dizia, ele era muito enfático no falar, e ele dizia assim: quando a gente pensa que organizou um trabalho aqui na Terra, o plano espiritual já está com tudo pronto. E hoje, mais uma vez, a gente teve a oportunidade, né, de saber que realmente a presença do Jerônimo estava ali. Com certeza. Não era por acaso que a única intuição, porque eu normalmente tenho intuições assim muito temáticas para uma decoração de um determinado evento, e hoje eu pensava, mas não tem nada a ver com Noite do Pijama, com juventude, mas era só o que eu tinha vontade de fazer. Mas já estava, a espiritualidade já tinha. Já estava tudo feito. certinho. Tá. Os trabalhadores, por favor, que quiserem... Obrigada. Eu vou tirar. Tá. Os trabalhadores que quiserem ir se dirigindo ali para o trabalho do PAS,